Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção da Sérvia, o oponente do Brasil nesse jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Um jogo que muita gente talvez, fique olhando para a Sérvia. É a Sérvia, gente, não é tênis, não é o Djokovic, Eu não, se fosse tênis teria medo, mas futebol, Mas muita gente tem que respeitar muito uma seleção da Sérvia que já enfrentamos na Copa de 2018, ganhamos até sem tantas dificuldades assim por 2-0, mas ainda assim aquele jogo lá em 2018 era um contexto bem diferente. Era um Brasil que, acho que meio até um pouquinho abaixo desse, acho que esse Brasil melhorou tanto taticamente como até em opções no ataque, mas a questão é, aquela Sérvia, ela deu um salto de produção proporcionalmente, maior, Não quer dizer que ela é melhor do que o Brasil? Não, mas ela tem peças muito perigosas que, se derem a oportunidade, vão castigar bastante a seleção brasileira. Não dá para subestimar a seleção da Sérvia. Eu vou citar aqui alguns jogadores e falar um pouco de como a seleção ela joga, Porque primeiro a gente tem que falar que a Sérvia é uma seleção que usa muito a formação de 3 zagueiros e usa 2 alas, Que é uma formação que é a mais inteligente. O técnico da Sérvia, ele é esperto porque o Kostic, que é o lateral, o meia pela esquerda, Ele funciona muito bem de ala. Na última temporada, pelo Eintracht Frankfurt, foi uma válvula de escape gigantesca que o Oliver Glasner usou. O cara gerava uma quantidade de jogo impressionante, machucava muitos times adversários pelo corredor. E o Sivakovic, que é o ala pela direita, ele é um cara muito menos chamativo e midiático, não é tão bom quanto o Kostic, mas é também capaz ali de gerar jogo também pelo lado direito. Então eles têm 2 boas válvulas de escape, e os lados do campo é onde o Brasil pode sofrer bastante, porque a gente está falando de Danilo e Alexandre. Não são grandes laterais, não são laterais assim que vão fazer um grande impacto para o Brasil, principalmente em questões ofensivas. Defensivamente vão ser bastante exigidos, e a torcer para que o Danilo não lesione, porque quem entra é o Daniel Alves. Aí é o Daniel Alves marcando o Kostic, e para mim esse é um cenário desastroso, Eu acho que seria terrível para o Brasil ter que viver num contexto que o Daniel Alves seja utilizado como titular, visto que fisicamente ele está num declínio muito grande, já, até porque já com 39 anos de idade. A questão é, a Sérvia tem essas 2 peças pelo lado e o meio-campo é bom. É um meio-campo muito subestimado. Tem, obviamente, o nome mais chamativo, Eu acho que quem acompanha futebol europeu deve conhecer até bastante, que é o Sergej Milinkovic-Savic. Ele é meio-campista da Lazio, um cara muito versátil, consegue jogar avançado, joga pela direita, pela esquerda. Ele povoa bem o meio-campo e é um cara que consegue, assim, gerar jogo com uma facilidade gigantesca. Ele é um cara que produz mais de 10 assistências regularmente no campeonato italiano por temporada, e ele produz mais de 10 gols também. É um excelente jogador de bolas paradas, ele tem um ótimo cruzamento, ele tem ótima infiltração, ele pisa muito bem na área, e é um cara que vai estar distribuindo o jogo para 2 atacantes de muita, mas muita qualidade. É o Dusan Vlahovic, que é atacante da Juventus, o sérvio de poucos gols, segundo o Mauro César Pereira, aquele artigo infame, para tentar valorizar o Pedro, o Dusan Vlahovic, que é um dos melhores atacantes do mundo, e o Mitrovic, o Alexander Mitrovic, atacante do Fulham, que também é um atacante extraordinário. É um cara que melhorou muito nas últimas temporadas na mão do Marco Silva e vem sendo um dos principais artilheiros da Premier League. Forte fisicamente, é um cara que se impõe bastante sobre os zagueiros, cabeceia bem, e é um cara que melhorou muito o aspecto de finalização. Se der uma janela, ele castiga. E eles vão ter um jogador que vai distribuir ótimos passes para ele. O Milinkovic-Savic não é um cara que precisa de muito espaço e tempo. É um cara que tem muita inteligência, o QI de futebol dele é elevadíssimo, por isso a marcação do Brasil tem que estar muito atenta com ele. Mas os jogadores menos notáveis são jogadores que não podem ser subestimados. O Ilic, que se não me engano é da Hellas Verona, um meio-campista de 21 anos, ele é muito bom jogador também. Eles também têm alguns jogadores como o Dusan Tadic, que é muito bom jogador. Então o meio campo ali da Sérvia, ele é muito bom, e eles têm bons zagueiros também. Então um zagueiro da Fiorentina, é meio difícil decorar todos os nomes, Mas tem um zagueiro da Fiorentina que é sólido, é uma zaga ali, é um trio de zaga, que não são de nomes muito chamativos, notáveis, mas são nomes que se completam muito bem. E é um ciclo desde 2018 que a Sérvia faz de uma progressão muito grande. E não à toa, eles foram muito bem na Nations League, ganharam basicamente quase todos os jogos, só perderam a estreia, e foram melhorando com o passar da competição, que é sempre um sinal positivo, e passaram em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, mandando nada mais nada menos que Portugal para a repescagem. Tudo bem, Fernando Santos é um técnico que a gente sabe não é grandes coisas, mas o fato da Sérvia ter conseguido mandar Portugal para a repescagem é sim significativo.
E é uma seleção, como eu disse, vem melhorando, os jogadores vivem grande fase, não é que eles estão jogando, assim, são jogadores notáveis, um não tá bem, o outro não, todos estão jogando muito bem. E assim, até uma nota, assim, uma curiosidade aleatória, o goleiro, né, que é o goleiro da Sérvia, que é o irmão do Sergej Milinkovic-Savic, é o Ondrej Milinkovic-Savic, goleiro da Torino, se não me falha a memória, é um goleiro que também está vivendo boas partidas. Então é legal ver que a seleção da Sérvia, assim, no sentido coletivo, é um time que se completa bem, é um time que tem peças capazes de machucar nossa defesa, e eu acredito que o Brasil vai ter que ter bastante a posse de bola, não pode deixar muita bola no pé de jogador com tanta qualidade quanto a Sérvia tem, e é claro, o Brasil vai ter que tomar muito cuidado pelos lados. Como eu disse, o Kostic e o Sibakovic são jogadores que vão poder machucar a defesa brasileira, e os laterais vão ter que estar bastante atentos. O Casemiro vai ser bastante exigido nesse jogo. Eu até acredito que o Tite não escalhe o Paquetá e opte talvez por um volante mais defensivo, o que eu acho até sensato em alguns aspectos, né? Por mais que o Paquetá também tenha suas virtudes defensivas, ele vai querer naturalmente se lançar mais ao ataque, e esses espaços podem ser importantes para a Sérvia machucar o Brasil. É um jogo perigoso porque a Sérvia sabe jogar bem em transição, mas ao mesmo tempo ela tem jogadores com qualidade com a bola no pé para machucar o Brasil. Então é um jogo que não dá para subestimar de maneira alguma. O Brasil tem peças para machucar a Sérvia? Tem. O quarteto de ataque ali do Brasil, você tem o Richarlison avançado, Vinícius Júnior e Rafinha e o Neymar, são jogadores que obviamente vão ser um tormento para a zaga da Sérvia, mas não dá para subestimar. Eles vão saber montar blocos baixos eficientes e tem jogadores para sair em velocidade e machucar o Brasil no cobertor curto. É um jogo que me exige bastante atenção. Eu não espero nenhum passeio. Se o Brasil passear, vai ser um ótimo sinal, porque é uma seleção que tem qualidade de jogadores, como eu disse, capacidade de causar danos ao Brasil. Então é um jogo que não permite desatenção. E a gente sabe que a Copa do Mundo não é só um jogo tático, é um jogo mental. Se você não manter a cabeça no lugar, você vai ser punido pelo seu adversário, e na Copa do Mundo não tem esse negócio de ida e volta, é só um jogo e cada ponto deixado pelo caminho é complicado. Se o Brasil perde para a Sérvia hoje, a gente fica numa condição de ser obrigado a ganhar da Suíça e torcer para a Sérvia não vencer Camarões, que eu acredito que é o resultado mais lógico, né? Porque a Sérvia é muito favorita para derrotar Camarões. Então, o Brasil sabe da importância da vitória. Essa vitória da Suíça joga uma pressão, porque a gente vai estar empatado com eles, independente do resultado que aconteça hoje, tá? À frente no saldo de gols, mas a gente vai ter ali uma pressão extra lá no jogo contra a Suíça se não vence esse jogo. E a gente sabe que a Suíça, por mais que não seja a seleção de ouro dessa Copa, eles têm um goleiro que é muito, muito enjoado de fazer gol quando está inspirado. Jan Sommer, vamos lembrar, no jogo contra o Bayern de Munique esse ano, em 20 chutes na direção do gol, defendeu 19. Então, e a gente tá falando do Bayern de Munique, que não é qualquer coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.